Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui ministrando para a minha igreja. Agradeço pela confiança do pastor. Preciso já deixar aberto aqui porque eu estava louvando e parece que eu tinha esquecido que ia pregar depois e a garganta já está seca. Amém, irmãos? Como os irmãos sabem, nós estamos num mês em que as mensagens são todas direcionadas para a vida de Cristo. O Rui aqui trouxe a introdução mostrando que ele já estava lá atrás, presente com Deus, e ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundamento da nossa vida e é o que nós desejamos e ansiamos. O Lucas veio trazendo uma mensagem cheia de clareza, mostrando a presença de Cristo conosco. Aquele breve período de tempo em que, numa época muito remota, pessoas que não eram da alta sociedade, mas eles tiveram a honra de estar ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por mais que aquilo fosse maravilhoso, tinha que passar. E a mensagem que eu vou trazer hoje, ela é focada no retorno de Cristo. Amém? Antes disso, vou orar. Pai querido e amado, Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo momento de estarmos aqui em comunhão como igreja, Senhor, para ouvir a Tua voz, para entoar louvores a Ti, Senhor, e para receber o mover do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que todos aqui presentes já puderam sentir, ó Pai, a Tua presença aqui, Senhor. Ela se faz notável nesse lugar, ó Pai. Não é possível estar aqui indiferente, Senhor, ao Teu Espírito, meu Pai. Então eu te peço agora, Senhor, usa-me, Senhor Deus, como um instrumento Teu, Senhor, para falar, Senhor Deus, ao Teu povo, à Tua igreja, à Tua noiva, Pai, da mesma forma que falaste comigo, meu Deus. No nome de Jesus, é isso que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Eu peço que coloquem aqui para mim, por favor, livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 28 até o capítulo 3:3. Amém? Amém. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 2, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém, irmãos? Essa palavra ela é poderosa. E eu acredito que todos aqui cantaram os louvores que o grupo de louvor trouxe, certo? Principalmente o último. Foi espetacular. E parece até que foi combinado, né? Porque a Nai veio já falando sobre esse anseio da volta e usou o exemplo do casamento e veio aqui um louvor que foi direcionado
para um casamento. É um casamento, é a ansiedade da noiva se encontrar com o noivo. E essa noiva somos nós. Vocês cantaram, porque eu cantei e nós falamos assim: eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar que o noivo vem. Você estava falando sério? Você estava falando sério? Porque a gente pode... Presta atenção, irmãos. As nossas palavras, elas depõem ao nosso favor ou contra nós. Tem coisas que às vezes, se você não estiver mesmo disposto, não diga, não cante, não fale, porque aquilo dali, o Senhor Ele está ouvindo. E as nossas palavras, elas são utilizadas como prova do que nós realmente fazemos. Ou elas depõem contra nós, porque podem ser mentira. Não cante por cantar, irmãos. Eu não vejo a hora dele se manifestar. Só que para isso, a palavra ela é bem clara. Se mantenha firme. Paulo começa assim. Se mantenha firme nele. Sem vacilar. Sem tropeçar. Nós precisamos ser constantes e não vacilantes na fé que nós temos em Deus. Nós precisamos estar firmes no que Ele tem dito a nós. E nós muitas vezes nos deparamos com coisas que nós não queremos e que às vezes não conseguimos suportar. E às vezes aparecem situações e fala assim: Senhor, por que eu estou passando disso? Por que eu estou passando por isso? Eu sou seu filho, eu não deveria estar nessa situação. Irmãos, Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa. E a forma mais fácil de passar por uma provação, por uma dificuldade, é a gente aprendendo o que Deus quer nos ensinar. Eu já passei algumas situações quando eu estava vindo aqui para Portugal e parecia que estava tudo dando errado. Irmão. Era tanta coisa dando errado uma atrás da outra que eu começava a falar: Deus, por quê? E a minha cabeça limitada não conseguia alcançar o que Ele tinha para mim. Porque mais lá na frente, Ele vinha revelando: olha só, aquele processo que você passou era necessário para que você pudesse chegar aqui. Nós precisávamos disso. Você precisava disso. Mas às vezes, nós vacilamos e questionamos o que está nos acontecendo. Só que Deus, Ele mostra o amor dEle por nós de uma maneira que é incompreensível para a nossa cabeça. O ápice do amor de Cristo, do amor de Deus por nós, que nós chamamos de Pai. Pensa o seguinte, irmãos. O ápice da demonstração do amor dele foi entregar o próprio Filho, santo, perfeito, sobre o qual foram feitos os fundamentos do mundo, desde lá de trás, e para Ele, por Ele, todas as coisas foram feitas, e Ele era santo, irrepreensível, sem mácula. Ele veio e se tornou como nós, e foi entregue ao matadouro. Como uma ovelha muda, Ele não abriu a boca. O ápice do amor de Deus é entregar o próprio Filho em sacrifício para que nós pudéssemos ser filhos. Porque os judeus, irmãos, como um povo eleito, eles tinham esse título: é o povo escolhido por Deus. Mas eles não eram chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados filhos de Deus por causa do sacrifício do Filho de Deus. Isso é inconcebível na minha cabeça. Irmãos, me desculpem, amo muito vocês. Alguns eu tenho até intimidade, mas eu não entregaria meus filhos por nenhum de vocês. E eu acho que nenhum pai aqui, nenhuma mãe faria isso. Por um monte de pessoas estranhas, por pessoas rebeldes, criminosos, pessoas que praticam todo tipo de maldade, e entregar o próprio filho para que ele se torne o meu filho, isso não entra na minha cabeça. Entende? Só pode ser coisa de Deus.
É isso que Ele fez por nós. E é por isso que nós olhamos para Deus, olhamos para Cristo e fala: vem, vem porque eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar. Por quê? Porque eu preciso ser pleno. A palavra lá diz, os versículos aqui diz que nós vamos encontrar com Ele, nós vamos conhecê-lo de verdade, na sua plenitude. Mais para frente eu vou trazer um versículo e nós vamos, e vai ficar claro que nós também seremos plenos quando nos encontrar com Ele. Irmãos, eu vou te dar um exemplo muito claro. Cada um aqui vai ter isso prático nas suas vidas. Qual foi o último sonho que você realizou? Pode ter sido uma casa, pode ter sido um carro, pode ter sido troca de emprego, pode ter sido aumento de salário, pode ter sido visitar algum país. Escolha o que você quiser. Por quanto tempo aquilo realmente te preencheu? Te manteve feliz, transbordando de felicidade? Certo? Por quê? Porque aquela felicidade que estava transbordando quando nós realizamos o nosso sonho, ela se esvaiu. O salário que foi aumentado e que parecia que seria uma maravilha para a vida toda, agora é uma coisa comum, eu recebo todos os meses. Faz parte das contas que eu pago, que aumentaram. A casa que eu comprei e que me deixava extasiado é a minha casa e eu amo. Só que eu não me sinto extasiado hoje da mesma forma do que eu estava no primeiro mês e no segundo mês. O carro novo que nós compramos vai ser muito bom. Nós vamos ficar felizes com aquilo. Mas aquela sensação de aperto no peito, de ansiedade, aquilo passa, porque passa a ser uma coisa corriqueira. E nós automaticamente substituímos por um próximo sonho. Sabe por quê? Porque falta alguma coisa em nós. Falta alguma coisa em mim, e que coisa nenhuma, e nem ninguém, nem minha esposa e nem os meus filhos podem completar. E aí eu digo, eu não vejo a hora de alguém gritar: vem, Senhor Jesus, porque eu tenho um buraco dentro do meu peito que só vai ser preenchido quando eu te encontrar. Eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar, só que a marca que mostra que nós fomos transformados, irmãos, é a busca pela purificação. Nós não conseguimos, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já foi a uma cerimônia de casamento. E em nenhuma delas nós vemos uma noiva maltrapilha, fedorenta, suja, subindo no altar. A noiva, quando quer se encontrar com o noivo, ela passa por um tratamento. É um dia de beleza, ela faz o cabelo, faz a maquiagem, usa o seu melhor perfume, procura o vestido mais branco que ela pode encontrar. Ela se adorna para ele. E ela anseia a chegada dele. E aí no último versículo ele diz: todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, porque nós reconhecemos que ele é puro. E ele não vai nos aceitar de qualquer maneira. Nós precisamos entender, irmãos, que o cordeiro mudo que foi entregue ao matadouro, ele já fez a parte dele. Ele não reclamou e ele assumiu para ele todos os pecados que nós tínhamos. Ele já se vestiu de negro e sujou as suas vestes com os nossos pecados imundos. Quando ele retornar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai vir como um rei justo. E porque ele é justo, nós precisamos nos apresentar em justiça para ele. Nós precisamos nos preparar, irmãos.
nos preparar como uma noiva que anseia verdadeiramente o encontro com o noivo, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar ansiosos para viver isso. Nós precisamos amar a vinda de Cristo. Porque se existe alguma coisa que nos impede de querer isso, nós precisamos seriamente reavaliar as nossas vidas e abrir mão daquilo. Nós ontem estávamos aqui num grupo de homens e vimos um filme chamado A Forja. Num determinado momento, o rapaz ele tem que avaliar o que faz parte, o que está tomando o tempo dele com Cristo. Ao invés dele estar com Cristo, quais são os vícios, o que está tirando o foco dele. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Para alguns vai ser um esporte, para outros vai ser TV, para outros vai ser um videogame, para outros vai ser tempo com os amigos. Mas o que está tirando o nosso foco? O que está nos impedindo de ter um relacionamento mais próximo com Cristo? O que está nos impedindo de nos sentir como uma noiva ansiosa para encontrar com eles? Eu acho que todo mundo aqui já passou pela fase de estar totalmente apaixonado por alguém, certo? A maioria aqui já passou. E quando nós estamos apaixonados por alguém, nós ansiamos desesperadoramente estar com aquela pessoa. Pensem quando você estava apaixonado pela sua esposa, pelo seu esposo, e vocês moravam em casas diferentes, precisavam esperar um dia ou dois para encontrar. Parecia que nada à volta tinha muita importância. Eu ficava contando as horas para terminar o trabalho e sair correndo de moto e encontrar a Tati na faculdade ou ela em casa. Porque eu estava ansioso para encontrar a minha namorada e a minha noiva. Você se sentia ansioso assim também? Mas nós nos sentimos ansiosos assim pelo retorno de Cristo. Nós nos sentimos desesperadoramente ansiosos, pedindo para que a hora passe e para que os sinais se cumpram, para que nós possamos encontrar o nosso amado. Porque, irmãos, não importa nada nessa terra. Nada que nós possamos alcançar aqui vai ser melhor do que isso. E muitas vezes a gente ouve: ah, Senhor, espera um pouquinho, eu quero me casar. Senhor, espera um pouco, eu preciso ainda comprar minha casa. Eu quero ter um filho. Irmãos, Isaías ele deixa claro que a nossa cabeça ela é limitada. Os meus pensamentos, diz Deus, não são como os seus pensamentos. Eles são muito mais, eles são muito maiores. Você não tem ideia do que eu vou te apresentar quando eu te encontrar. Irmãos, eu não consigo imaginar felicidade maior do que ter uma esposa e ter filhos. A minha cabeça não alcança além disso. Mas eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Então não diz, espera mais um pouco, Senhor. Diz, eu quero te encontrar, vem. Vem. Porque não tem nada que seja melhor do que isso. Porque não tem nada, lembra? Não tem nada que vai preencher esse vazio que nós temos. Nem a minha esposa faz isso. Nem os meus filhos fazem isso. Existe um vazio que não é preenchido por nada aqui. No livro de Atos, capítulo 2, 17 a 21, eu vou começar a ler aqui. Pedro, ele vem citando uma profecia de Joel que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça.
O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos entender e ficar claro que os últimos dias que Pedro estava falando, citando Joel lá atrás, muitos anos antes de Cristo, aqueles últimos dias eles já começaram, irmãos. Tem gente que erroneamente pensa que os últimos dias vão ser aqueles dias imediatamente à vinda de Cristo. Mas da mesma forma que Joel fala isso, Paulo vem falando para Timóteo também, em 2 Timóteo 3,1, ele diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele continua dizendo que pais se levantaram contra filhos, nações contra nações, as pessoas se tornaram egoístas, voltadas para si mesmo, elas sentirão comichões nos ouvidos e vão procurar todo tipo de palavra que satisfaça o seu próprio ego e as suas próprias vontades. Irmãos, esses dias começaram lá atrás, e nós vivemos isso com tanta clareza hoje. Porque se for pregada uma palavra dura, as pessoas falam: não quero continuar ali não. Eu quero uma que vai dizer que eu vou ficar rico. Eu quero uma que vai dizer que eu vou encontrar minha esposa e meu esposo. Eu quero uma que vai satisfazer as minhas vontades. Por isso que nós precisamos amadurecer com Cristo. A Tati me mostrou um vídeo outro dia que, depois de ver aquilo, ela falou assim: eu parece que levei uma surra depois do vídeo. Aí ela me mostrou, né? Eu acho que não estava satisfeita em sentir sozinha e quis compartilhar. E o pregador, ele falava o seguinte: se a tua vida de oração ela é maçante, ela é chata, você não tem vontade, ou a única coisa que você faz quando está orando é pedir por carro, casa, realização de sonhos, é porque você precisa amadurecer a sua fé. É porque você precisa entender qual é o real propósito do Evangelho. Porque você está falando com Deus, pedindo para você, mas não pelo teu próximo, não buscando pelas pessoas que estão lá fora ainda sendo perdidas. Porque elas também são filhos. Irmãos, parece que eu levei uma surra tão grande depois de ver aquele vídeo. E eu falei assim: Senhor, eu preciso realmente reavaliar a minha fé e o meu relacionamento. Porque durante muito tempo eu orei errado. Durante muito tempo eu orei por mim, pela minha família e pelos meus amigos. Mas a minha oração, o meu joelho no chão, ele não se estendia para outras pessoas, para pessoas que o Senhor quer alcançar. Irmãos, o Francis, ele fala que, já falou aqui um monte de vezes que quando nós somos abençoados, irmãos, aquilo não deve terminar em nós. Nós não somos o fim, nós somos o meio, uma forma de alcançar e de abençoar outras pessoas. Se a nossa casa ela não serve para abençoar outras pessoas, se as nossas finanças não servem para abençoar outras pessoas, os nossos carros, nós queremos mantê-los limpinhos e não aceitamos que alguém coloque os pés sujos dentro dele e não vamos dar uma carona para alguém num dia de chuva. Irmãos, tome cuidado, porque da mesma forma que Deus dá, Deus tira. Nós precisamos entender, irmãos, que da mesma forma que nós somos alcançados pela bondade, pela misericórdia de Deus, Ele nos castiga e nos ensina. Da mesma maneira que nós fazemos com os nossos filhos, quando eles são egoístas e não dividem um pacote de biscoito. Já ouviu? Eu já falei com o meu: se você não compartilhar, você vai ficar sem nada. Irmãos, eu ouço Deus falando isso comigo. Se você não compartilhar, você vai ficar sem nada. Entendem, irmãos? Paulo falou o seguinte, 1 Coríntios 10:11, essas coisas aconteceram a eles, os profetas, como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aqueles homens que tiveram a experiência de estar com Deus, eles tinham plena consciência de que Cristo viria novamente. E ele tinha consciência de que eles estavam vivendo o final dos tempos desde o momento em que Cristo foi levado. E ele fala: olha só, fica aqui uma advertência.
quando ele escreveu para Timóteo, ele já estava lá preso, chegando o finalzinho da sua vida. Irmãos, quando alguém tem coragem de falar assim, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, esse é um nível de fé e de relacionamento com Deus que nós precisamos buscar todos os dias. E Paulo, ele se sentia exatamente como uma noiva de vestido branco. Senhor, eu estou pronto. Não tem mais nada que me prende aqui. Vem, porque eu quero encontrar contigo. Nós temos uma área específica que trata sobre a volta de Cristo. Na escatologia existem diversas linhas teológicas e pensamentos que são traçados, e se forem buscar base na Bíblia, para cada uma delas nós vamos encontrar. Algumas vão falar sobre a grande tribulação, em que momento isso vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, se a igreja vai estar no meio da grande tribulação, se a igreja vai ter que passar por toda a grande tribulação, se ela vai ser arrebatada antes, se o milênio são exatamente 1000 anos, ou se é um conjunto determinado de anos. Você pode procurar na Bíblia e existem várias formas de interpretar isso, porque não existe uma clareza sobre isso. Você vai encontrar estudiosos, pessoas que se dedicaram anos das suas vidas, um contradizendo o outro. A nossa igreja tem uma linha de pensamento, mas na nossa igreja nós não tentamos forçar essa linha de pensamento. Isso é o mais incrível, irmãos, porque o foco do que nós temos aqui é o Evangelho. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é a verdade do que Cristo fez por nós. É a verdade do que Ele está fazendo por nós. E isso é irrefutável, não importa a linha teológica que eu escolho para mim, não importa o tipo de pensamento que eu escolho para mim, isso é uma verdade. O Evangelho, ele se trata principalmente do que o Cristo fez por nós. Ele se entregou por nós. E isso é inegável, isso é claro nas Escrituras. E o que Ele ainda faz por nós através do seu Espírito. E independente da linha teológica, irmãos, existe uma coisa chamada consenso. Você pode ter vertentes, mas uma coisa é certa. Existem fatos que todas elas se encontram. O retorno de Cristo é um deles. Independente da linha teológica, é certo, e a Bíblia nos deixa claro que Cristo, ele vai voltar. Um dia ele vai voltar como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e ele vai dominar sobre todas as nações. Fato. Não existe discussão sobre isso. Certo? Agora, se ele vai voltar como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como a Bíblia diz, e nós dizemos que acreditamos, e nós cantamos, vem, nós precisamos estar preparados para isso. Existem, irmãos, evidências que estarão tão claras quando Cristo chegar que elas serão irrefutáveis. A própria palavra diz que ele voltará visível em glória e de forma pessoal. Se vocês foram ver, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 24, 30 e 31, fica escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
É fato, irmãos. E hoje em dia, nós estamos expostos à mídia, a redes sociais, e somos bombardeados com vários tipos de informação, e muitas vezes é difícil, inclusive, saber se a informação é verídica ou não. Só que uma coisa é certa: quando Cristo aparecer, não vai haver sombra de dúvida sobre o evento que vai acontecer. Ele vai estar disponível, visível para todos nós, aqueles que nos chamavam de loucos, todas as vezes que nós nos reuníamos num domingo, nos reuníamos durante a semana para falar de Cristo, eles falavam: vocês são loucos, vocês estão se reunindo por causa de uma coisa que não existe. Ninguém mais vai poder chamar os crentes de loucos, e é por isso que o versículo diz que os povos da terra se lamentarão, irmãos, porque no momento em que ele voltar, em que a palavra tiver sido pregada para todas as criaturas da terra, e os sinais se cumprirem, e ele aparecer no céu, irmãos, imagina o desespero de você saber que passou a sua vida inteira lutando contra isso. E de repente, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aparece no céu de alguma forma que todo mundo consegue ver. Eu estava na Maia ontem e eu usei um exemplo e quero deixar claro para vocês. Não existe evidência hoje de que Deus existe. Evidência científica não existe. Sabe por quê? Porque nós precisamos exercer o livre-arbítrio. Ele mesmo nos deu. Ele faz questão que isso exista. Que nós desejemos, que nós escolhamos estar com Ele. Que nós queiramos estar com Ele. Que nós abrimos o nosso coração para que Ele possa entrar e fazer alguma coisa na nossa vida. Por isso, se procurarem evidência científica, não existe. E é isso em que se baseiam os ateus. Não existe evidência científica. Agora, irmãos, eu vou te dar um exemplo muito claro. Se pegasse fogo aqui dentro da igreja, começasse um fogo aqui atrás, todo mundo aqui se levantaria e sair para fora. Sabe por quê? Instinto de sobrevivência, irmãos. Isso é instinto de sobrevivência. Deus não quer que nós nos aproximemos dele por instinto de sobrevivência. Porque se existisse evidência científica da existência de Deus, da existência do inferno, você pudesse olhar para baixo e ver como aquilo pega fogo, como existe dor e ranger de dente e agonia, automaticamente nós iríamos em direção a Deus. Não porque nós o achamos bom, não porque ele é maravilhoso, mas porque nós não queremos aquilo. Instinto de sobrevivência, irmãos. Deus não quer isso. Então hoje não existe evidência de que Deus existe. E uma vez eu estava numa conversa com um ateu falando exatamente sobre isso, e eu falei assim: irmão, se um dia você pudesse ver anjos e demônios andando e atrapalhando a tua vida, você automaticamente iria se converter. Porque os teus olhos estão vendo. E não é assim que Deus quer. Ele quer fé. Ele quer que você acredite em algo que você não pode ver, que você não pode explicar, e que na tua mente é inconcebível que alguém faria. Como se entregar numa cruz por outras pessoas. E é isso que ele espera de você. Você não vai ter prova disso. Você vai sentir isso depois que você o aceitar. E mais para frente, irmãos, como eu disse, visível em glória e pessoal. 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas em reflexo, como em um espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia o conhecerei plenamente, da mesma forma que sou conhecido.
Irmãos, nós vemos Cristo como se fosse uma sombra sem definição. Como se fosse um espelho embaçado em que nós não conseguimos saber exatamente o que está ali. Mas nesse dia, no dia em que o noivo voltar e que você estiver vestida de branco, pura, santa, para encontrar com Ele, Ele vai se revelar a você. Você vai encontrar com Ele face a face e vai ver como Ele é. E naquele momento, o vazio que nós temos, todos nós temos hoje e que nada preenche, nós seremos plenos. O sentimento que nós temos de vazio que nos corrói todos os dias e nos faz andar atrás de coisas, de novas conquistas, novas realizações. Aquele sentimento ele vai acabar, porque nós o veremos face a face. Irmãos, eu não consigo imaginar como isso é. Encontrar com Cristo face a face e pensar, agora eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu queria, tudo que eu ansiei a minha vida inteira, e eu gritava, vem noivo, eu quero que alguém diga para mim que o noivo está vindo, porque eu estou desesperado para encontrar, ele agora está aqui na minha frente. Vai ser um encontro pessoal, e isso, linha teológica nenhuma, vai te dizer contrário. Não importa se você vai estar aqui na grande tribulação, se você vai passar, se você vai subir antes. Importa, irmãos, que um dia ele vai vir, e um dia nós vamos encontrar com ele. Amém, irmãos? E nós precisamos deixar claro como é definida essa esperança de que nós temos, de que um dia vamos encontrar com Ele. Eu vou pedir para que vocês coloquem atrás de novo os versículos que eu pedi no começo. 1 João 2, 28. Lembra, irmãos, diz assim, agora permaneçam nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Essa esperança, irmãos, ela não se trata de alguma coisa que pode acontecer de acordo com a nossa vontade. Não se trata de algo que eu desejo que aconteça. Essa esperança, ela é a certeza de que vai acontecer, de que Cristo vai voltar. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos a certeza disso, nós vamos viver com a nossa fé e relacionamento medíocres com Cristo. Porque se nós não tivermos certeza que Ele vem, nós não vamos dar o nosso máximo. Nós vamos estar sempre ali no quando der eu faço, quando der eu vou para a igreja, quando der eu faço alguma coisa por Deus, quando der. Irmãos, se você pode ter certeza de uma coisa, eu falei isso com uma pessoa essa semana, você pode ter certeza que nunca vai te sobrar tempo para Deus. Se você espera sobrar tempo para poder fazer alguma coisa por Deus, para estar realmente engajado na obra de Deus, não vai te sobrar tempo. Deus não procura pessoas desocupadas. Procura pessoas que queiram trabalhar para Ele. Mesmo que você não tenha capacidade para isso, se o teu coração transbordar de vontade de fazer alguma coisa por Deus, aí Ele te chama. E aí o tempo vai aparecer. Uma vez um professor falou para mim, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Meu primeiro dia de faculdade. Trabalhando o dia inteiro. E eu ainda arrumei tempo para fazer faculdade. E o que ele falou para mim? O que você faz nesse horário? Você vai ter que dar o teu jeito. Entende? Quando você está disponível para Deus, Ele fala assim, agora eu vou te usar. Eu não me importo como é que está a tua agenda, se ela está lotada ou não. Eu vou me encaixar aí no meio e alguma coisa vai ter que sair. Nem que seja o sono.
Pastor, se tem uma coisa que eu aprendi depois dos filhos é que nós conseguimos dormir 4 horas por noite. Basta não ter opção, irmãos. O nosso grande problema é ter opção. Quando nós temos opção, às vezes a gente fica até confuso do que vai comer, não é? Quando você não tem opção, tá ali, acabou. Pronto, tem um filho para você ver se tem a opção de dormir mais tempo. Deus vai fazer acontecer. Por quê? Porque nós queremos estar com Ele. Nós temos certeza de que Ele vai vir. Filipenses 3:20 fala sobre a nossa esperança, irmãos. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Porque nós queremos que Ele venha, nós estamos ansiosos que Ele venha, nós temos certeza que Ele vai vir. E se para isso eu precisar perder algumas noites de sono, irmãos, vai acontecer. Se você esperar ter tempo, o tempo nunca vai sobrar. Se você esperar ter dinheiro, o dinheiro nunca vai sobrar. Da mesma forma, a esperança, ela faz da justiça um hábito. Coloque 29 para mim, por favor. Desculpe, 1 João 2:29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dEle. Nós já falamos um monte de vezes isso aqui, fica claro, nós repetimos o que a Bíblia diz, não é o que nós fazemos que vai fazer com que nós mereçamos estar com Ele. Mas o que nós fazemos evidencia a transformação que nós tivemos com Ele. Aquela conversão que nós tivemos no momento que levantamos a mão, ela acontece uma vez, mas o processo de santificação, de purificação, de querer viver em justiça como uma pessoa transformada, ela tem que ser executado todos os dias. E porque Ele é justo, e vai voltar como um rei justo, nós precisamos nos apresentar justo sempre, não apenas quando nos convém. A esperança, ela engrandece o amor de Cristo, o amor de Deus. O versículo 1 do capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, às vezes nós caímos na falha de olhar para o nosso relacionamento com Deus e pensar que nós o amamos tanto. E às vezes por isso nós merecemos ser salvos, nós merecemos ser filhos. Mas isso deixa claro, irmãos, que não é o nosso amor. Primeiramente, é o amor que Ele teve por nós. Porque da mesma forma que Ele nos amou primeiro, e é por isso e unicamente por isso que nós o amamos. Porque se Ele não tivesse demonstrado o amor dEle, nós ainda estaríamos andando como ovelhas desgarradas, pecando, caindo, tropeçando, fazendo todo tipo de coisas erradas. E a esperança do crente, ela antecipa a volta de Cristo. Versículo 2, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Nós não precisamos esperar que isso se cumpra. Nós queremos que isso se cumpra, nós temos a certeza que isso se cumpra, mas nós não precisamos esperar que Cristo venha para viver hoje o que Ele tem nos dado. Isso é antecipar a volta de Cristo. É eu ter relacionamento com os meus irmãos e viver o que eu tenho, o que eu posso ter de melhor nessa terra e que Cristo nos dá e que nos proporciona hoje, tendo comunhão entre cada um dos irmãos, agora, até que Ele venha.
Porque aquele dia, irmãos, o dia em que nós encontrarmos com Ele, aquele dia vai ser indescritível. Mas nós não precisamos esperar até aquele dia para desfrutar das bênçãos dEle para nós hoje. E eu não estou falando de bênçãos materiais. O que Deus menos se importa, irmãos, é se você é rico ou se você é pobre. O quanto você tem na conta. Qual é o carro que você anda. Ele se importa com o tipo de pessoa que você anda, os relacionamentos que você tem, a comunhão que você tem dentro da casa dele. Se você é uma pessoa que se importa com as outras ou não. Que tipo de crente você é? Melhor, que tipo de discípulo você é? Porque a própria palavra diz que o diabo, ele crê em Cristo, ele acredita. E ele se estremece por causa disso. Então não basta crer, não basta dizer eu sou cristão. Você precisa ser discípulo. Nós precisamos ser discípulos. E discípulo tem relacionamento com Ele. Tem relacionamento com Ele. Tem intimidade com Ele. Entende? Não basta falar eu sou crente. E aí te perguntam quanto tempo você não vai à igreja? Tem 10 anos, mas eu sou crente. Eu não vou assim muito, não sou frequente não, mas eu acredito que Deus existe. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre você conhecer Deus e você ser conhecido por Ele. Se você bater lá na porta do presidente da República e disser, olha só, eu conheço o Marcelo Rebelo, eu sei quantos anos ele tem, eu sei quantos filhos ele tem, eu sei onde ele estudou, eu sei quando ele se formou, eu sei tudo sobre ele. Se ele não te conhecer, você não entra. Entendem isso? Se ele não te conhecer, você não entra. Então não basta ser cristão, não basta ser crente, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos melhorar e buscar muito mais para que nós possamos ter um relacionamento saudável com Ele. Para que nós possamos ser conhecidos por Ele e viver hoje o que Ele tem para cada um de nós. Por último, irmãos, nós precisamos continuar amadurecendo a nossa fé. Trabalhando por isso. Buscando, porque isso é um processo diário. É uma coisa que nós precisamos manter firmes, como diz lá no primeiro versículo. Nós precisamos ser firmes nisso. Se nós queremos que Cristo venha, irmãos, se nós desejamos ser como Cristo um dia, nós precisamos começar a buscar ser como Ele hoje. Não basta esperar que isso vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos, quando Ele voltar. Nós precisamos buscar ser como Cristo hoje. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, pastor.